atenção, olhar esta comunhão que é boa. Abra sua Bíblia aí, em Abacuque capítulo 3. Também aqueles que estão cultuando conosco, alguns quem sabe pela primeira vez também sejam bem-vindos. Os irmãos também que estão conectados, que Deus abençoe. Receba a palavra do Senhor ao seu coração nesta manhã. O tema: nós precisamos de um avivamento. Vamos falar todos juntos? Nós precisamos de um avivamento. Mais uma vez, nós precisamos de um avivamento. Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos séculos. Nós precisamos de um avivamento. Avivamento é o ato de avivar. Avivar é de tornar mais vivo, é estar mais ativo, é refulgente, é brilho. Tem a ver com a celebração do jubileu de brilhante. Brilha Jesus. Precisamos de avivamento para que esta lâmpada, para que esta chama espiritual dentro de mim e de você, ela não se apague. Sabe, irmãos, eu falava com a Simone a semana passada, né, que quando eu tinha lá os meus 17 anos, eu vinha para o culto de oração que acontecia todos os domingos às 7 horas da manhã. Praticamente eu era o único jovem que vinha para o culto. Estava aqui então o irmão Amarante, irmão Sérgio Silva, Maria José, irmã Neuza, aqueles irmãozinhos do foguinho que gostam de oração, e cantava aquela música assim: põe azeite em minha lâmpada, Senhor, põe azeite em minha lâmpada, Senhor. É canto de penteca, né? Mas é bonito. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Nós precisamos do azeite, o brilho do Espírito Santo, para que possamos brilhar. Há muito semblante, pessoas cabisbaixas, pessoas abatidas. Nós nos abatemos, o mundo está sugando, está vampirizando a gente. Precisamos de um avivamento para podermos ter vida, reavivar e podermos então brilhar por Jesus. A salvação é uma só é salvo uma vez, mas avivamentos são tantos quantos necessários forem. Tantos quantos necessários forem. Avivamento é algo importante para todos nós. Pastor precisa ser avivado. Às vezes pode pensar que o pastor não carece, porque o pastor é pastor, então não precisa. Pastor precisa ser avivado. Profeta carecia ser avivado. Observem bem, esse é um livro muito pequeno, 3 capítulos. Como que começa este livro, Abacuque falando, e como que ele termina? Era um profeta que carecia de avivamento. Era um profeta que carecia de um avivamento. Um avivamento que concedesse a ele uma cosmovisão bíblica. Uma cosmovisão bíblica. Abacuque, veja só uma página antes aí. Como é que começa aqui o livro de Abacuque? Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. As palavras do profeta Abacuque, essas palavras iniciais, elas são próprias, elas são coerentes. E essas palavras, elas já foram apropriadas no tempo em que eu terminava o seminário, que estava no apogeu da teologia da libertação. Não sei se você já ouviu falar sobre essa teologia. A teologia da libertação, ela propunha justamente uma mudança social, dizendo o seguinte: não há mudança espiritual se não houver mudança social. E tem que haver mudança social, e tem que haver justiça social, e tem que haver então uma transformação, e é isso que vinha. Leonardo Boff, aqui no Brasil, foi o grande ícone da teologia
da libertação, influenciando o seminário, influenciando a teologia. Este pensamento não está errado, não está errado. Onde tem um avivamento, tem que ter mudança na sociedade, mas não é por esta via que a sociedade se transforma. Não é pela via de uma consciência política, meramente política, que existe mudança. Somos seres políticos, precisamos exercer a nossa cidadania, precisamos estar sintonizados com o que acontece. Estamos neste tempo agora de eleições, precisamos exercer a nossa cidadania, mas precisamos entender que a transformação não acontece pela via política. Também um outro aspecto, porque Abacuque foi um profeta que ele exerceu o ministério dele por volta do ano 600 a.C., no reinado de Josias, um momento de grande instabilidade no contexto da história de Israel, do povo da tribo de Judá. Oscilação grande que havia ali no contexto histórico. Então, dificuldades financeiras, dificuldade econômica. Ora levantava o Egito, ora levantava a Síria, e agora nesse contexto a ameaça é da Babilônia, instabilidade. Todos nós vivemos um momento de instabilidade econômica. Você foi ao mercado nesta semana que passou? Quanto é que está o litro do leite? Quanto é que está o litro do óleo? E o azeite, gente? Esquece azeite. O azeite... Imagina, R$30, tá? R$35. E alguns falam que o azeite mais puro, quando fomos agora de férias, lá em Passa Quatro, naquela região ali da Serra da Mantiqueira, está havendo muito cultivo do azeite, tá? E ali então, um azeite puro, R$60. Eu falei assim, é muito puro para o meu bolso, né? Muita pureza, assim. Então, o que acontece? A dificuldade financeira coça todos nós, e não é somente no Brasil. Lá nos Estados Unidos estão vivendo a perspectiva de uma inflação de 9% ao ano. Na Inglaterra, em outros países. Então há essa instabilidade. Há necessidade de poder ter então um cuidado, uma atenção com os menos favorecidos, sem dúvida alguma. Já observaram quantas pessoas estão nas ruas aqui do Meia? Como é que tem aumentado? Número de pessoas. Pessoas que você ontem caminhava com um cachorro e a Simone, e uma senhora preparando para poder dormir, e o perfil dela, a Simone falou, não é perfil de gente que mora na rua? Porque a senhora estava bem vestida, tinha um reloginho, tinha uma mochila. Eu falei, pois é, mas ela pode não ter dinheiro para poder pagar a casa, o aluguel, alguma coisa. Então, dentro desse contexto, mas o aspecto é que a visão não pode ser política e não pode ser restrita à questão da economia, como também não pode ser restrita à questão da ecologia, muito embora a ecologia seja por demais importante. Precisamos ter essa atenção. O crente não pode ficar jogando lixo na rua, papel, né? Deve cuidar, deve reciclar. Essa consciência deve estar em nós, até no nosso lixo. A nossa espiritualidade, ela está revelada até no lixo que nós produzimos em casa. Se o teu lixo em casa está cheio de comida, não está sendo bom mordomo, está fazendo demais, faz menos. Porque não é para jogar comida fora. Não é para jogar fora. Então, várias questões, mas o aspecto meus irmãos, que o que vai englobar tudo isso, tanto o aspecto político, quanto o aspecto social, quanto o aspecto econômico, quanto a questão da ecologia, é o avivamento, é uma noção de uma cosmovisão bíblica. Ter uma visão bíblica do que acontece no mundo, do que está acontecendo. Tudo indica, pelos primeiros versículos do livro de Abacuque, que ele estava sem esta visão. Faltava a ele esta visão mais abrangente. E tudo indica, ao lermos os dois primeiros versículos do capítulo 3 e termos o conhecimento dos últimos versículos do capítulo 3, que o que mudou na vida de Abacuque foi um avivamento. O que muda a vida de um pastor é um avivamento. O que muda a vida de um profeta é um avivamento. O que muda a vida de um crente é um avivamento. O que muda a vida da igreja é um avivamento. Meus queridos e meus amados irmãos, nós precisamos de um avivamento. Algumas colocações sobre o reinado de
de Josias. No reinado de Josias havia dentro do templo, junto com os utensílios do templo, imagina os irmãos se fosse hoje junto quando guarda o material da igreja, havia utensílios de Baal, idolatria, entrando dentro do povo de Deus, da própria igreja. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia e observamos a história do Êxodo, o povo saiu do Egito em direção à terra prometida. Aí, em determinado momento, Deus chama Moisés para que ele pudesse subir ao Monte Sinai e ficar no Monte Sinai. Lembra disso? Conhece essa história? Moisés ficou no Monte Sinai, quantos dias? 40 dias, jejuando e orando. Quando Moisés desceu, diga aí, o que o povo fazia? Eles estavam reunidos em oração, eles estavam estudando a Torá, eles estavam ali subdivididos em células, ou eles estavam adorando o bezerro de ouro? Eles estavam adorando o bezerro de ouro. E se você tem lido a Bíblia, ali no livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai observar que mesmo depois deste momento, já estando na terra prometida, o povo insistia em trazer o bezerro de ouro. A idolatria no capital, a idolatria pelo dinheiro, a questão de poder viver no aspecto do que vale quanto pesa, no vale quanto tem, de curvar-se perante o dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, precisamos, é importante para cada um de nós, mas não podemos ter bezerros de ouro. No contexto em que era o reinado de Josias, onde Abacuque estava, também havia a prostituição dentro da casa, ou seja, entre o povo de Deus. Será, meus irmãos, que isso existe no seio da igreja hoje? Será que acontece no meio hoje? Infelizmente, irmãos, infelizmente, por vezes nós assim nos deparamos com esta realidade da carnalidade, da prostituição no contexto do povo de Deus. Mas havia também algo ainda mais agravado. Havia o sacrifício de crianças a Moloque. Sacrificava crianças a deuses. Meus queridos irmãos, nós temos uma mãe que está com uma criança ali na porta e está ali dando atenção, e isso é muito importante. O filho é inquieto, criança é inquieta, ela está lhe dando atenção. No tempo de Josias, sacrificava as crianças a Moloque. Nos nossos dias, as crianças estão sendo sacrificadas à internet, às mídias sociais. E o prejuízo já é evidente. Ele já aparece na vida de algumas crianças. E o prejuízo ainda pode ser maior se nós observarmos o que está escrito no livro de Juízes, que houve um momento quando o povo chegou na terra prometida, em que a geração que lá estava, ela não tinha, houve um hiato, não conhecia o Deus de Moisés. Nós precisamos estar atentos e tomar cuidado para que não haja uma quebra nesse negócio. Eu ontem vi, pastor Zeca, a foto do encontro o encontro de jovens, o encontrão. Fiquei feliz. Isso aqui estava cheio, tá? Estava cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de um avivamento que possa alcançar esta juventude, porque os jovens eles vão nessa força, espalhando a palavra de Deus, vivendo, se deslocando, se descolando do mundo. Precisamos de um avivamento no que diz respeito às nossas casas, às nossas famílias, aos pais que tragam os filhos para a igreja. Que tragam os filhos para a igreja, porque esta criança pode se desenvolver sem ter conhecimento da palavra de Deus. Não é no reinado de Josias que a tribo de Judá, o reino do sul, é dominado pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, mas a instabilidade está toda ela ali construída. E quando há toda essa construção, a queda, meus irmãos, a queda, nós precisamos de um avivamento para que a história, a minha história e a sua história, não seja uma história de destruição, gente. Não seja uma história de destruição. Observem bem, no Velho Testamento, é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Hoje é o inimigo que vem para roubar, matar e destruir.
tirar a alegria da sua vida, tirar a alegria da salvação, atacar a sua casa, atacar a sua família, atacar seu casamento, atacar a igreja, destruir. Irmãos amados, quantos crentes destruídos nós estamos vendo? Quantos líderes destruídos nós estamos vendo? Nós precisamos de um avivamento para que nós possamos então caminhar na construção, na construção da igreja, da glória do Senhor Jesus sobre cada um de nós. Se a igreja de Jesus fosse uma construção humana, nos dias em que nós estamos vivendo, cumprir-se-ia o ditado: quem sair por último, apaga a luz. Se a igreja do Senhor Jesus fosse humana, seria desta maneira. Mas a igreja é espiritual, ela tem vencido e ela vai vencer. E o Senhor Jesus voltará para poder arrebatar a igreja dele, amém, irmãos? Irmão, você já teve sonho de estar voando? Às vezes tem sonho de estar voando, né? Não voa por enquanto não, irmão. Mas haverá um dia em que você vai voar. Quando o Senhor Jesus vier sobre as nuvens, a Bíblia diz, 1 Coríntios 15 diz, que os mortos ressuscitarão e que os vivos serão transformados e que a igreja será arrebatada, aleluia. E aí, irmãos, não vai ser sonho, é realidade. Vai flutuar, vai voar. Nós estaremos então nesta perspectiva de um novo céu e de uma nova terra. Precisamos viver nessa dimensão. Lá no tempo de Abacuque, frente à realidade histórica, socioeconômica, política, Abacuque estava então preso a uma visão exclusiva, social. Agora, depois que ele fica na torre de vigia, ele tem uma visão de Deus, ele tem uma experiência com Deus, chamemos isso de avivamento. E agora no capítulo 3 é totalmente diferente, é a mesma pessoa, mas o discurso é diferente. Porque ele fala: ouvi a tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos séculos, a notifica. E ele faz isso numa oração que é uma oração de louvor, ele faz isso cantando, ele faz isso glorificando, exaltando o nome do Senhor. Nós precisamos de um avivamento que nos conceda uma visão que empolgue o nosso coração, que inflame o nosso coração, que faça vibrar o nosso coração. Há uma nuvem densa, negra, que paira sobre a sociedade. Há um pessimismo que paira sobre nós. Há uma descrença que paira sobre nós. Há um abatimento. O século 21 já tem sido reconhecido e caracterizado como sendo o século da marca da depressão. No século 20, falavam que a marca era a ansiedade, por conta da Segunda Guerra Mundial, das duas guerras, né? Na Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Então aquela questão do que vai acontecer, instabilidade, Hoje, irmãos, a marca é a depressão, é doença. As pessoas estão se deprimindo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode visitar qualquer um de nós. No entanto, meus queridos e amados irmãos, muito embora possa visitar qualquer um de nós, eu creio que o avivamento, ele nos ajuda, ele nos impulsiona para podermos vencer e superar essa nuvem escura que paira sobre nós. O texto de Isaías, o profeta fala o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Sabe o que a águia faz quando se avizinha uma tempestade? Antes de poder falar sobre a águia, vou falar aqui uma coisa que o Tiago falou comigo hoje pela manhã. É onde nós moramos, todos os dias, aqui no Mé mesmo, todos os dias, 6h30 da manhã, tem uma reunião de maritacas na árvore que fica em frente à nossa casa. Elas fazem a reunião ali. E são maritacas pentecostais, porque elas falam alto. Aquela coisa toda, aquela coisa toda. Aí o Tiago falou: ô pai, o senhor ouviu essa manhã? Eu disse: não, meu filho, atrás da nossa casa. Elas estavam pousadas lá no ar-condicionado. Aí eu falei assim: Tiago, meu filho, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele falou: da próxima vez eu vou tacar uma pedra, porque elas acordam, tá? Que eu quero chamar a atenção, falando dessa questão das maritacas, mas observem bem. O dia,
avizinha uma tempestade. Já observaram o voo dos passarinhos? Eles não ficam mais agitados? Arrolinho, pardal, já observaram isso? Porque eles têm uma percepção, antes de poder inventar o clima-tempo, os pássaros já têm uma dimensão de que o tempo vai virar. Tá? O tempo vai virar. Quando eu era criança, eu acreditava nisso. O urubu voava, como é que dizia? Para prever o tempo. Se vai fazer sol ou se vai chover. Como é que fazia? Urubu, vai chover hoje, bate asa. Você é desse tempo? E aí, o urubu não batia asa, é que o dia ia ficar firme. Mas era assim. Batia asa, ele ia chover. Às vezes, olha como é que a gente tem as crendices. Às vezes, ele ficava sem bater asa, estava aquele dia bonito, falando, o urubu está certo mesmo. Ele tem a previsão. Batia asa, enfim. Os pássaros, ele tem essa perspectiva, essa programação, digamos assim. A águia, sabe como é que ela se comporta? Quando a tempestade está formando, porque é um pássaro que voa alto, que tem uma visão enorme, sabe o que ela faz? Ela vai e fura a tempestade. Alguém aqui já, num voo de avião, já enfrentou uma turbulência? Já passou? O negócio é complicado, né? É complicado. Uma coisa é crente com os pés no chão. Outra coisa é o crente lá no ar, tá? E passa aquela turbulência. Uma das ações, né, dos comandantes é que eles fazem, é que eles elevam por vezes a aeronave para poder romper aquela tempestade. Meus queridos e meus amados irmãos, o avivamento é o que nos leva a podermos superar e furar esta nuvem negra e podemos ver que o sol continua brilhando, vencer o abatimento, vencer então essa prostração, poder perder essa visão tacanha das coisas divididas e ter uma visão macro, uma cosmovisão espiritual. Nós sabemos como é que começou, nós sabemos o que está desenrolando e nós sabemos como é que vai terminar. Precisamos, então, nos apropriarmos disso aqui, meus irmãos, da palavra de Deus. No tempo de Abacuque, no tempo de Josias, eles tinham lá nos utensílios, os utensílios de Baal, mas eles tinham perdido a palavra. O livro da lei, a Torá, estava esquecida lá. A questão hoje não é a Bíblia fisicamente, ela está até aqui no nosso celular, mas será que ela está no nosso coração? Meus amados irmãos, por vezes dos próprios púlpitos, não sai mensagem bíblica, não se usa a palavra, parece que a palavra está ficando defasada. Eu estou lendo o Velho Testamento na nossa jornada, e irmãos, eu fico encantado. Eu vou sublinhando, eu vou marcando, eu fico encantado, porque eu vou lendo e vou construindo na minha mente a imagem, a cena, e eu falo assim, gente, é isso que está acontecendo hoje, gente, é dessa maneira. Então Abacuque, ele vivia esse momento de abatimento, mas ele teve uma visão, ele passou por uma experiência de avivamento, e ele ficou empolgado. Precisamos de um avivamento que empolgue o nosso coração. Precisamos de um avivamento que nos mostre que o problema não está nos outros. Não está nos outros, mas está dentro de cada um de nós. Não está no mundo, mas está na igreja. Quando uma pessoa, em geral, uma pessoa, ainda mais um crente, está errado, em geral, ele se torna muito crítico. E ele começa a apontar muitas falhas. É um movimento que a pessoa não se percebe, tá? E por vezes acontece com todos nós, acontece comigo, e quando acontece comigo, daqui a pouco, cara, o que é isso? É um movimento que acontece para que nós escondamos aquilo que é nosso, que nós não nos deparemos com o nosso pecado. E a maneira de não se deparar com o meu pecado é apontar o pecado do outro. A maneira da igreja não assumir a sua responsabilidade é poder falar que o mundo está assim, que o mundo está assado, que é a política, que é isso, e aí nós nos perdemos, meus irmãos. Nós nos perdemos. Precisamos de um avivamento para que possamos ter aquela ação do salmista: contra ti, somente pequei e fiz o que teus olhos parecem ser mal. Irmãos, domingo passado pela manhã, a irmã Bernadette, missionária Bernadette, querida Bernadette, pregou: pequei, eu posso recomeçar? Todos nós podemos, desde que, primeiro, reconheçamos os nossos pecados, nos arrependamos dos pecados e confessemos a Deus os nossos pecados.
É desta maneira, é desta forma, o avivamento, ele vai trabalhando na nossa vida, para que nós possamos reconhecer os nossos erros, para que possamos nos arrepender dos nossos erros, para que possamos confessar os nossos pecados, e o avivamento, ele vai trabalhando na nossa vida, para que nós não sejamos tão tendenciosos ao pecado. Para que, encharcados pelo Espírito Santo de Deus, nós não sejamos tão tendenciosos ao pecado. Abacuque começa com queixa e termina com louvor. Ele começa questionando a Deus e termina glorificando ao Senhor. Precisamos de um avivamento para que sejamos menos queixosos e mais gratos a Deus. Qual é a expressão do ano passado que nós usamos? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos falar juntos? Gratidão, gratidão, gratidão. Precisamos de um avivamento para não sermos tão queixosos, para sermos mais gratos a Deus. Precisamos de um avivamento para não sermos tão pessimistas e sermos mais confiantes em Deus. Precisamos de um avivamento para não sermos tão catastróficos e para sermos mais esperançosos no Senhor. E isso que foi produzido no coração do profeta Abacuque, é Deus que produziu. É Deus que produz em nós essa perspectiva da gratidão. É Deus que produz em nós essa perspectiva de que, muito embora as coisas não estejam andando de uma boa forma, mas nós temos um olhar positivo. A gente olha para frente e a gente crê no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Nós vivemos em esperança. A Bíblia diz que nós fomos salvos em esperança. O que sustenta a nossa vida é esse tripé. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porque o justo viverá pela fé. A fé transcende realidade. A esperança é prima irmã da fé. Ela te convida, não, vai dar certo, vou conseguir, né? Vai as coisas. E o amor é que dá beleza para a vida, porque quando não tem amor no coração, meu filho, pode se embelezar o que for, mas não vai ter beleza natural. É o amor que faz com que nós tenhamos uma vida mais leve. Por vezes, nós nos cobramos demais, porque nós não nos amamos. E este amor por nós mesmos não é a perspectiva de um narcisismo e nem de um egoísmo, é fruto do Espírito Santo, porque Deus veio ao mundo e enviou Jesus ao mundo para morrer por uma pessoa como eu e como você. Então, como que eu vou amar o próximo se eu não tenho amor por mim? É pelo contrário. Quando eu não tenho amor, eu transfiro o meu ressentimento e o meu ódio para o outro. Quando você não está bem, você maltrata quem está do teu lado. Já observou isso? Você não está bem. A sua esposa não tem nada a ver com isso, mas chega em casa e é a primeira que leva a patada. Ou então o esposo, ou então os filhos. É você que não está bem, mas você vai dessa perspectiva. Então o amor dá leveza na nossa vida. Precisamos de um avivamento para que possamos ter essa perspectiva da esperança, da fé, da esperança e do amor. Eu quero sair um pouco da história de Abacuque para poder falar sobre duas outras razões pelas quais precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento para que sejamos restaurados espiritualmente e emocionalmente e eclesiasticamente. Abacuque é o profeta que viveu um momento de instabilidade, né, de queda, pré-conquista do povo de Judá pela Babilônia. Isaías, Ezequiel são os profetas do exílio com outros ali atuando. O que acontece aqui é o seguinte, irmãos, o povo estava quebrado, a autoestima estava lá embaixo, eles estavam assustados, amedrontados, precisavam ser restaurados quando estavam no cativeiro. Aí, o profeta Ezequiel, ele tem a visão que Deus dá do vale de ossos secos. Sabe disso? Ezequiel capítulo 37, Deus levou o profeta para um cemitério. Está vendo esses ossos? Profetiza sobre esses ossos. Agora que eles se uniram, profetiza para que tenha ligamentos, para que tenha musculatura. Agora sopra sobre eles e levantou um grande exército. E isso, irmãos, é o processo de restauração do cativeiro. Queridos, nós estamos saindo de um processo de cativeiro com a pandemia.
fomos espalhados, fomos isolados. O abatimento tomou conta de muitas pessoas. É este momento agora que ainda não está resolvido e também nunca vai ficar, porque se a Covid resolve, aparece a varíola dos macacos, daqui a pouco a varíola do elefante e assim vai o negócio. As coisas vão acontecendo nesse mundo, mas a gente começa a colocar o nariz um pouco para o lado de fora. Sabe o que acontece? Quando está na hora do sufoco, você tira forças lá de dentro. Mas quando começa a melhorar, é que aí que a coisa começa a aparecer. Observa bem. Observa quando o resfriado, por vezes, toma a sua vida. Verifique se esse resfriado chegou no momento em que você passou por uma tensão. Presta atenção. Verifica se a sua crise de alergia, ela se acentua depois de um momento em que você passou por uma tensão. É no momento que a gente começa a relaxar, que as coisas então se apresentam, porque a nossa imunidade baixou. O que acontece, que eu quero destacar, é o seguinte: há um abatimento. Tem irmãos que ainda não voltaram, estão abatidos, estão desanimados, tá? Pessoas que esfriaram. Nós precisamos de um avivamento para que esse avivamento possa restaurar a nossa vida espiritual, restaurar a nossa vida emocional, restaurar a nossa vida eclesiástica, restaurar a importância da igreja, de estar no corpo, de ser crente. Ah, mas eu posso ser crente sem estar na igreja? Tranquilo, tranquilo. Mas quando Jesus voltar, Ele volta para buscar a igreja. A igreja é a esperança desse mundo. Nós precisamos, então, ter esta compreensão de que o Senhor Jesus nos chamou e nos tornou em congregação. Éramos forasteiros, nós éramos gentios, mas agora somos concidadãos dos santos, família de Deus. Precisamos de um avivamento que nos aproxime, que nos ligue, que trabalhe a nossa vida emocional, que elabore os nossos medos, a nossa desesperança, o nosso abatimento. Precisamos de um avivamento que possa motivar a uma reconstrução. Quando o povo estava no cativeiro, que eles diziam o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós chorávamos, nós lamentávamos. Mas quando eles voltaram do cativeiro, eles falavam assim, Salmo 126, como é que diz? Os que voltaram com sonho, trazendo consigo, vou ler aqui, irmãos, porque está na mente mais para poder ficar bem preciso. Salmo de número 126, é a volta que fala do quando o Senhor restaurou a sorte da Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor estava restaurando a cidade. O Senhor Jesus está restaurando a igreja, está restaurando a congregação, está trazendo outras pessoas. E eu quero animar os irmãos para que nós possamos buscar o avivamento, para que nós possamos estar juntos, para que nós possamos estar em congregação. Você que está cultuando pela internet, é um recurso maravilhoso, mas se você tem condições de vir e não veio, você está perdendo. Está perdendo. Bênção que você está aí. Mas se você em condições normais, não tem uma enfermidade, não tem alguma, e você pudesse estar aqui, você está perdendo. Recebe a mensagem, tudo, mas o ambiente, não está vendo o ambiente, não está sentindo. Não tem olho no olho. Precisamos de um avivamento para que possamos destacar aqui uma outra coisa. Agora no Novo Testamento, precisamos de um avivamento que nos torne ousados no testemunho da pregação da palavra de Deus. Nós estamos perdendo esse vigor, esse elan de evangelizar. Nós estamos tornando a igreja, por vezes, um grupo de crentes. A igreja existe para os outros, para glorificar o nome de Deus, abençoando outras vidas. Nós estamos aqui nesta localidade porque o Senhor, no propósito dele aqui, colocou esta igreja como sendo um quartel, com soldados aqui, para poder abençoar esta localidade, junto com todas as outras agências que estão aqui. Nós precisamos ter ousadia na pregação da palavra, meus irmãos. Para podermos ter esta ousadia, nós temos que pregar o evangelho. Há muita polarização no mundo. E nós estamos distorcendo a nossa palavra. O pecador,
a gente alcança com o evangelho. Não é com o dedo em riste na ferida dele. Nós não vamos alcançar o pecador que é homossexual, botando o dedo na homossexualidade dele. Nós não vamos alcançar o pecador que é feiticeiro, colocando lá o dedo na prática dele. Nós vamos alcançar na graça, na unção, nos relacionando com eles. Nos relacionando com eles, para que possamos influenciar a vida deles na relação de luz e trevas. O que prevalece sempre é a luz. Na relação entre a luz e as trevas, o que sempre prevalece é a luz. Então, quando nós estamos com pessoas que ainda não têm uma compreensão espiritual, mas nós estamos na luz, o que prevalece é a luz. Um avivamento, a luz da igreja do primeiro século, diz o texto, Atos 4:31, Atos 8, Atos 18:26, que eles pregavam com ousadia, que eles viviam o evangelho, que eles não levavam em consideração a própria vida. Paulo falou, eu não tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpro a carreira. A nossa vida é muito importante, irmãos, mas ela não pode ser vivida assim no sentido voltada para si mesma. É para viver para o evangelho, é causa, é causa. Eu admiro pessoas que vivem por uma causa. Na minha vida, eu sou um cara assim, sonhador. Às vezes pode parecer que é ansiedade, mas eu não sou um cara muito conformado com as coisas. E eu admiro pessoas que vivem por uma causa. Então, um cara que vem, ele deixa uma vida assim estável e se embrenha no meio do mato para poder pregar o evangelho, isso é uma causa. No primeiro culto eu falei um aspecto dos moravianos, o avivamento dos moravianos. Os moravianos lá na Morávia, os crentes perseguidos, foram lá para uma região, na Alemanha, abrigados por um homem que era muito rico, e ali estavam crentes, presbiterianos, batistas, tudo, e ali reunidos, eles começaram a discutir doutrina. E ficava lá presbiteriano para cá, batista para lá, penteca para lá, aquela coisa toda. Aí o senhor fala assim, olha, para viver todo mundo aqui junto, nós temos que ter um foco. Qual é o que nos une? Nós vamos ficar no que nos une. O que nos une é Cristo. Nós não vamos ficar aqui com essa discussão aqui de denominação. Pois houve um avivamento lá, que esse pessoal começou a orar, e a história fala, e a expressão de torre de oração vem desse tempo. E a história fala que eles ficaram numa busca do Senhor por 100 anos. Por 100 anos. Aí, nessa busca que eles foram inflamados pelo avivamento, eles começaram a ver o trabalho de missões. Como é que pode ter outros povos? Eles saíram. Você sabe o que era naquela época fazer missões? Hoje um missionário, ele vai para o campo de missões, mas as juntas missionárias concedem férias a eles. Por vezes trazem eles para a cidade, para o país, porque tem avião, porque tem recurso. Naquela época, quando um filho falava para os pais, eu estou indo para missões, é tipo assim, você não vai me ver mais. Porque a viagem de mar era longa e muito instável. A chegada no país que ele queria ir era aquela instabilidade de possibilidades com várias doenças. Pois esse pessoal saía, os moravianos. Eu li, sabe que teve um missionário, sabe o que ele fez? Para poder, eu não sei se agora eu estou misturando alho com bugalho, dos moravianos e foram outros missionários. Mas é nesse contexto. O cara, para poder evangelizar na África, os africanos, para ir para lá, sabe o que ele fez? Ele se vendeu como escravo. Ele se fez escravo para poder chegar lá e evangelizar essas pessoas. Dá para entender isso? Dá para poder observar, irmãos, o que é essa perspectiva de poder abrir mão? É avivamento. Onde não há avivamento, a gente se apega ao sofá, se apega à televisão, se apega aos costumes, se apega à cultura, se apega. Mas onde há avivamento, há esse rompimento. E eu admiro esse pessoal que vive com uma causa. Nós temos muitos. Às vezes nós falamos, porque tem isso acontecendo, tem aquilo acontecendo. Gente, tem muita coisa boa acontecendo. Eu estava lá em Passa Quatro, pastor da primeira igreja batista de Passa Quatro. Um colega pastor já
com a idade um pouco mais avançada, creio que mais de 70 anos, que pastoreou esta igreja no início, deixou a igreja bem, depois a igreja viveu uma instabilidade, uma divisão, e convidaram o pastor para ir para lá. E eu e Simone fomos nesse culto. O pastor vai para essa igreja de 15 em 15 dias. Ele mora em Niterói. Ele vai para lá sexta-feira com a esposa. Chega lá, na própria igreja tem um lugar pequeno onde ele fica para poder se acomodar, dormir, ter alimentação. Aí ele visita, tal, domingo prega, domingo à noite prega, acaba o culto do domingo à noite. Isso é em Passa Quatro, 4 horas do Rio de Janeiro. Serra. Acaba o culto. Estou falando isso porque ele falou, meus irmãos, vou acabar o culto, não posso ficar muito tempo, porque eu tenho que viajar. Ele vem, então imagina, acaba o culto 8, 8h30, digamos que ele sai de lá 9, 9h30, aí 10h30, 11h30, meia-noite e meia, 1h30. 1h30, 2 horas da manhã, ele chega em casa em Niterói. Imagina, eu não gosto de dirigir à noite, certo? Imagina essa estrada, serra, dirigir à noite. Acompanha esse pastor, uma irmã, que é professora na região dos Lagos, que mora em Niterói. Olha só. Ele chega em casa 1h, 1h30 da manhã, e essa irmã levanta às 6 horas da manhã para ir para a região dos Lagos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que negócio é esse? Isso é evangelho. Isso é vida na vida, isso é avivamento que nos faz com que possamos nos desapegar e servir ao Senhor. Irmãos, nós estamos há uma semana de podermos começar a comemoração do jubileu de brilhante da igreja, 75 anos. Há toda uma programação montada. Domingo que vem começa com as senhoras, nós já estamos numa jornada de oração, vem as senhoras, tem a ceia, tem um culto cantado, tem o pastor Paulo César no segundo domingo, Ministério de Intercessão também no segundo domingo, tem Educação Cristã no terceiro domingo, tem o coral e orquestra no terceiro domingo, tem batismos no último domingo. Se você aceitou Jesus e quer ser batizado, nos procure. Tem o culto dos jovens, tem o culto das células, tem o culto dos casais, vai até o primeiro domingo de setembro. O que eu quero dizer para os irmãos é que essa programação montada é meramente uma estratégia que Deus colocou no nosso coração, porque eu creio que o mês de agosto na PIB Lins vai ser, neste contexto de 2022, um divisor de águas. Eu creio que neste mês de agosto, a partir então dessa ação, o Espírito Santo vai soprar sobre nós e há de existir um encantamento, um avivamento, um quebrantamento, uma disposição, irmãos, que nós seremos uma igreja ainda mais audaciosa, uma igreja ainda mais comprometida daqui para frente, irmãos. Não é somente um aniversário, o aniversário é o de menor. Nós estamos usando isso, colocando perante Deus, eu em particular, para que o Senhor mande um avivamento sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. O irmão quer ser avivado, o irmão quer ter um avivamento, o irmão quer reviver, restaurar a alegria, viver com mais esperança. O irmão quer ser usado pelo Senhor. O irmão quer se, como diz o cântico, desse mesmo se esquecer, para poder então viver para o Senhor. O irmão quer ser um palito de fósforo, que quando incendiado e quando ele é riscado e pega fogo, ele começa a poder propagar as chamas para todos os lugares. Eu quero ser como um palito de fósforo, irmãos. Eu quero ser como um palito de fósforo. Magro e cabeçudo eu já sou. Só falta ser queimado pelo Senhor. Queimado, irmãos. Queimado para viver para a glória do Senhor. Se eu puder, se Deus me der a graça de uma faísca de mim abençoar a sua vida, eu glorifico o nome de Deus. Eu glorifico o nome de Deus. Mas deixa-me falar uma coisa. Eu quero receber sua faísca também. Eu preciso ser abençoado pela tua vida também. Não é daqui para lá, é daqui para lá e daí para cá. Se uma faísca do irmão
que Deus usar você para poder incendiar a minha vida, eu glorifico o nome dele. Nós precisamos de um avivamento. Você quer isso na sua vida? Os irmãos que puderem, que quiserem, se ajoelhem, por favor. Quem puder e quem quiser. Quem não puder, quem não quiser, pode ficar sentado. Mas vamos orar ao Senhor. Se você quer um avivamento, se você entende que precisa de um avivamento, se você compreende que a igreja do Lins precisa de um avivamento, vamos fazer isso agora. Senhor, aviva a minha vida, aviva a minha casa, a minha família. Senhor, me ajuda nessa tristeza, nesse abatimento, nessa frieza. Me dê graça para poder superar o pecado que tão de perto me rodeia. Senhor, eu coloco a minha vida à tua disposição para viver por uma causa. A causa do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui prostrados aos teus pés perante o Senhor, reconhecendo, ó Pai, nossas debilidades, fraquezas, nossos erros, pecados, confessando-os ao Senhor, pedindo a tua graça, a tua unção, ó Deus, reconhecendo, ó Pai, a nossa frieza espiritual em tantas ocasiões. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, pedindo mais do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus, clamando ao Senhor por uma experiência, ó Pai, uma visão, assim como Abacuque teve, que, ó Pai, possa mudar a nossa visão de mundo, a cosmovisão seja bíblica. Ó Deus, que sejamos pessoas esperançosas, alegres, no meio do turbilhão da dificuldade, transcendendo essa realidade. Ó Deus, que sejamos cada vez mais unidos, que as diferenças, ó Pai, elas não nos distanciem, mas que elas sirvam para complementar esta ligação de cada parte no corpo de Cristo. Ó Deus, dê a ousadia para testemunhar, para poder, ó Pai, falar no tempo que falar, mas, ó Deus, testemunhar com a vida, os nossos vizinhos, os nossos colegas, amigos, parentes. Senhor, aviva a minha vida, ó Pai. Aviva, ó Pai, no meu coração. Reacende a tua chama, ó Pai. A começar na minha vida e na vida da tua igreja, aqui nesta tua agência. Nós consagramos ao Senhor esta intenção, ó Pai, da celebração do jubileu de Brilhante. E, ó Pai, nós estamos nesta celebração, não é tão somente pelos 75 anos, que é bênção do Senhor, mas queremos usar esta data e pedir que o Senhor nos visite com um avivamento. Que haja, ó Pai, disposição, consagração, salvação, entrega, para podermos, ó Pai, como igreja avançar mais e mais. Ó Deus, ouvimos a Tua palavra e tememos. Aviva a Tua obra no meio dos anos e no meio dos séculos a notifica. Aviva a minha vida, aviva este ministério, aviva a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos encerrar cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aviva, Senhor, aviva a minha vida, aviva a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.